Boa noite a todos e a todas. A 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Tatuapé, tem o prazer e a satisfação de mais uma webinar que prepara e atualiza todos nós, advogados e advogadas. Hoje, a nossa querida Comissão de Direito de Processo Civil, presidida pelo nosso querido Carlos Eduardo de Andrade Maia, professor Maia, teve a honra e o prazer de convidar o ilustre, o iluminado, o nosso mestre, Dr. Fábio Batista Cáceres, que vai proferir uma palestra das novidades do CPC 2015 no tocante ao agravo de instrumento. Desde já, eu quero agradecer toda a nossa diretoria, na pessoa da nossa presidente, doutora Rose Mateus, doutora Valéria, doutor Islan, doutora Andréia, os presidentes de comissões, em especial o nosso querido professor Maia, conduzindo muito bem, de forma brilhante, a Comissão de Direito Processual Civil. E, desde já, passo a palavra, sem muita delonga, para o nosso presidente fazer as considerações, apresentar o currículo do palestrante. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado. Meu caro doutor Marco Kojorovski, é um prazer, mais uma vez, realizar esse evento na condição em que estou atualmente de presidente da Comissão de Processo Civil. Agradeço, em seu nome, a toda a diretoria da subseção Tatuapé pela confiança que me foi depositada de tocar esse trabalho. Espero eu ter conseguido alcançar os objetivos e resultados esperados pela diretoria. Evidentemente, a gente sabe que esse trabalho altruísta demanda tempo e, mais do que isso, demanda a contribuição de palestrantes que se predispõem a dividir conosco o conhecimento que amealharam ao longo da carreira e que têm, por também altruísmo, capacidade de dividir conosco, a fim de que saiamos engrandecidos de cada um desses eventos. E nós estamos hoje, salvo o melhor juízo, na 6ª ou 7ª palestra da Comissão de Processo Civil, que foi assumida pouquinho antes da gente iniciar a pandemia, e eu espero de verdade que nós tenhamos conseguido, pelo menos por hora, alcançar os resultados esperados. Hoje, como não poderia ser diferente, teremos a palestra de alguém que é, além de um exímio processualista, um amigo conquistado ao longo de anos de carreira como docente, de divisão de espaço nas salas de aula. É um parceiro com quem a gente sempre pode contar e cuja apresentação, embora dispense comentários, eu farei aqui por dever de ofício, para seguirmos o nosso, digamos assim, protocolo, né? Afinal de contas, a gente precisa disso. O professor Cáceres, como todo mundo o conhece, deixa eu pegar aqui o currículo dele, porque afinal de contas tem muita coisa, né? Cáceres é um cara ocupado, advogado, diga-se de passagem, um expert em direito bancário. Quem precisar de apoio nessa área, procure-o. Eu já fiz isso e não foram poucas as vezes, pelo singelo fato de que não é a minha praia, e ele é alguém em quem eu confio quando o assunto é esse. É doutor em Direito pela Universidade do Museu Social Argentino, mesma instituição em que eu estudei, como já disse aqui. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Professor de Direito Civil, Direito Processual e Civil e Direito do Consumidor na ESA, na nossa querida casa, que tão bem nos acolhe. Cáceres, meu irmão, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Nós havíamos marcado para um período anterior, numa semana para trás, e você, em razão da sua agenda, evidentemente, me pediu carinhosamente que fizesse a projeção, em vez de pedir para cancelar. Percebam a nobreza da atitude. Em vez de pedir para cancelar, ele falou: Maia, não dá para a gente adiar uma semana, porque, putz, eu queria falar, e eu queria que ele falasse, então a gente ajustou
os ponteiros para que esse evento pudesse hoje acontecer. Então, meu irmão, muito obrigado pela sua predisposição, pela dedicação do seu tempo. A gente que advoga diuturnamente sabe o quanto é difícil parar um pouquinho para conversar, para bater um papo. Embora isso seja importante, a gente sabe que enquanto aqui estamos, deixamos outras coisas de lado, inclusive a própria família. Então, meu muito obrigado pela dedicação do seu tempo à Comissão de Processo Civil. Agradeço a você desde já e te passo a palavra para que você faça o que veio aqui fazer. Falar sobre agravo de instrumento, sob a ótica do novo CPC. A palavra é tua, meu irmão. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade, doutores e doutoras, de poder atribuir um tempo da nossa truculenta, por que não dizer assim, vida, ao estudo deste tema que, no meu sentir, é extremamente importante, que é o agravo de instrumento. E falar deste tema na OAB Tatuapé, para mim, é um motivo, de fato, de grande honra, porque essa casa sempre foi muito acolhedora. Eu que tenho um escritório vizinho a vocês, aliás, estou aqui neste momento, na Penha, então, somos todos Zona Leste com muito orgulho, advogados combativos, advogados aguerridos, e certamente enaltecemos a nossa grandiosa OAB, trabalhando deste lado aqui da cidade de São Paulo, onde há bastante coisa a ser feita. Não posso deixar de agradecer a doutora Rose, nossa queridíssima presidente. Saúdo também ao doutor Marco, nosso queridíssimo vice-presidente, ao doutor Carlos Maia, pela gentileza do convite, pela grata satisfação de poder, ainda que minimamente, participar um pouco do trabalho que ele vem brilhantemente realizando à frente da presidência da Comissão de Direito Processual Civil da OAB Tatuapé. Tenho acompanhado, tenho notado a dedicação dos colegas que estão imbuídos nesta atual gestão de levar para o nosso público de advogados da região, não só da região do Tatuapé, mas toda a região aqui da Zona Leste, ensinamentos de elevadíssima qualidade. Também não posso deixar de consignar a minha imensa alegria em linkar o sistema do Zoom e me deparar com o queridíssimo e amável professor Rogério Celino. Este que, aqui respondendo à questão inicial do Maia, eu não tive o privilégio de ter sido seu discente, mas tive o privilégio de tê-lo como amigo de cátedra por diversas vezes, seja no Proordem do ABC, seja no Legale, na própria OAB, o Andreucci, enfim. O professor Rogério Celino é sempre um ícone de expressão profunda dentro do estudo do direito civil. E todas as vezes que eu posso encontrá-lo, e o encontro, para mim, é um motivo de singular, de ímpar alegria, como neste exato momento, em tê-lo aqui conosco nesta noite maravilhosa. Muito bem, deixando um pouco essa questão de apresentação de lado, agradecendo também aos demais colegas que nos acompanham, e aqui eu posso notar, doutor Rafael, doutor Cristiano, doutor Rafael também Zucconelli, temos aqui outros colegas que não aparecem o nome, doutora Silvia, doutora Márcia, enfim, quero mesmo agradecer o carinho de todos vocês, Ana, doutora Leila, enfim, todos esses colegas que param neste instante para acompanharem a nossa palestra, que eu não diria nem palestra. Quando eu converso com os colegas advogados, eu quebro logo no início o protocolo e chamo isso de bate-papo, que é o objetivo principal, é troca de ideias, troca de conhecimento, e sempre agregamos muito valor nesses encontros, principalmente o palestrante, que vem com a proposta de contribuir, mas sempre sai com a soma de conhecimento, dada a qualidade das perguntas, das
das questões que fazem, obviamente, a gente sempre refletir de maneira progressiva para o aprimoramento do nosso conhecimento. O tema, como o próprio Dr. Maia disse, eu escolhi, fico feliz de vocês terem aceito, que é a questão do agravo de instrumento. Por que este tema tão polêmico? Porque o agravo de instrumento é, sem dúvida, um dos recursos mais utilizados pela advocacia. Eu não conheço um agravo que atue, um advogado, desculpem, que atue com contencioso que não tenha tido a oportunidade de lançar um agravo de instrumento na sua lide. Então, é um recurso muito utilizado na advocacia. E o novo CPC, ele modernizou a figura do agravo. Na verdade, ele lapidou algumas anomalias jurídicas que existiam no sistema anterior. E esse é o meu papel aqui. Além do que, eu, sempre muito polêmico, mas eu costumo trazer polêmicas com segurança, porque eu gosto de estudar bastante, como os doutores também. Sempre muito polêmico, já vou aqui quebrar alguns paradigmas, tal como a ideia de que o rol do agravo de instrumento sempre foi taxativo e que deixou de ser a partir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a dar ao artigo 1015 uma terminologia jurídica que chamamos de rol com taxatividade mitigada. O fato, e eu já pego este ponto para debater com os doutores, é que, para mim, nunca o 1015 foi taxativo. E eu digo isso desde quando este sistema sequer ainda havia entrado em vigor. Lembrando que o CPC ele entrou em vigor em março de 2016. E desde a sua entrada em vigor, muitos juristas têm defendido a taxatividade do artigo 1015. A ponto do STJ se manifestar no sentido de que a taxatividade do 1015 de fato existe, porém, diante de situações excepcionais, ela pode ser mitigada. E é aqui, então, que nós não devemos confundir flexibilização de rol com taxatividade, porque o STJ foi muito claro na sua decisão, que, inclusive, é uma decisão afetada pelo rito da repetitividade recursal, portanto, representa a opinião da corte e não de uma determinada turma julgadora ou de um grupo de ministros. O STJ entendeu que o rol é taxativo, mas que, diante de situações excepcionais concretas, é possível que haja a abertura para a recepção de agravo de instrumento em hipóteses não listadas no 1015. Eu discordo do STJ, olha só que polêmica que eu trago já no início da minha palestra. Discordo do STJ e discordo de todos os meus colegas que se dedicam ao estudo do processo civil. Porque, para mim, nunca o rol foi taxativo. E eu provo isso para vocês hoje. Porque quando você diz que o rol é taxativo, você está dizendo, em outras palavras, que ali é que haverá o encontro das hipóteses de cabimento ou os permissivos legais que autorizam a interposição do agravo de instrumento. E, doutores, eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação em que o Código de Processo Civil prevê o agravo de instrumento e não está no 1015. Aliás, se o presidente da Comissão de Processo Civil puder me auxiliar no sentido de abrir o texto do Código de Processo e depois proceder com a leitura, assim que eu gentilmente solicitar, porque eu acho legal, vocês vão notar o que eu quero dizer. Vejam, eu vou colocar aqui uma situação e eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu, Fábio, advogado,
distribuo uma petição inicial. Na minha distribuição de petição inicial, eu cumulo pedidos. Então, eu formulo o pedido A mais o pedido B. Cumulo pedidos. Muito bem. O juiz, quando recebe a minha petição inicial, ele entende que eu não descrevi adequadamente a causa de pedir do pedido B. E aí, o que ele faz? Ele emite um comando determinando que eu emende a minha petição inicial, agora com prazo de até 15 dias, segundo a nova diretriz do CPC, para corrigir esse problema. Eu, advogado, corrijo ao meu modo a causa de pedir do pedido B. E o juiz entende que aquilo não é suficiente. Como ele oportunizou a correção e, no entender dele, magistrado, eu desacertei na emenda de correção, ele indefere minha inicial. Mas percebam que ele indefere a minha inicial parcialmente. Por quê? Porque eu cumulei pedidos A e B. Com relação ao A, ele diz, tudo bem, eu estou de acordo. Cite-se o réu para audiência de conciliação do 334. Com relação ao pedido B, eu indefiro a petição inicial nesse ponto, pois eu determinei a emenda não ficou adequada e eu estou indeferindo. Vejam, doutores, olha o problema que nós temos. Uma decisão, não é uma decisão de mérito, porque o juiz está procedendo com a extinção parcial da lide sem resolução do mérito. Eu gostaria que vocês me dissessem aonde que está no 1015 a previsão de interposição de agravo de instrumento nesse caso. Se o professor, doutor Carlos Maia, puder vasculhar o 1015, você vai notar que não há. O que há é decisão de mérito. Nós não temos decisão de mérito aqui. Tutela provisória também não é. E depois outras tantas hipóteses que nenhuma delas contempla esta extinção parcial da petição inicial. E aí você vai me dizer o quê? Olha aqui, ó. O professor Maia já até compartilhou conosco. Vejam o 1015, ó. Vou fazer questão de ler para vocês. Tutela provisória é o nosso caso? Não. Mérito do processo é o nosso caso? Não. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem não é o nosso caso. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é o nosso caso. Rejeição do pedido de gratuidade não é o nosso caso. Exibição ou posse de documento ou coisa não é o nosso caso. Exclusão de litisconsorte não é o nosso caso. Rejeição do pedido de limitação de litisconsorte não é o nosso caso. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros não é o nosso caso. Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo e embargo da execução não é o nosso caso. Redistribuição do ônus da prova não é o nosso caso. E aqui nós temos o inciso 13º, que diz outros casos expressamente referidos em lei. Obviamente, o inciso 13º não se refere ao CPC. Ele se refere à legislação extravagante que tenha a previsão de agravo. Para não engessar o sistema, o Código disse, olha, se houver uma lei fora de mim, CPC, que preveja o agravo de instrumento, ele tem a previsão aqui pela cláusula genérica do inciso 13º. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos lá, na lei do mandado de segurança, previsão expressa de interposição de agravo de instrumento. Então, é uma lei especial que prevê o agravo de instrumento. O CPC diz, se houver lei que expressamente preveja o recurso, ele está listado. Agora, penso, e talvez os doutores concordem comigo, que quando falamos que o rol do 1015 é um rol taxativo, isso quer dizer que todas as hipóteses do CPC estão lá listadas. Pois bem, eu acabei de dar um exemplo a vocês de uma hipótese que não está listada no 1015, mas há previsão de agravo de instrumento para esta hipótese. E esta previsão de agravo está lá na fase de saneamento da lide, no artigo 354. Vejam, eu não estou no 1015 e estou falando de agravo. Como que eu posso defender que o rol é taxativo? O próprio CPC prevê hipóteses de agravo fora do 1015.
Olha aqui, ó, o professor Carlos Maia gentilmente abriu para a gente. Do julgamento conforme o estado do processo. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz profere sentença. Então, veja que o Código está dizendo que quando o juiz usa o 485, ele está proferindo sentença. O inciso 1º do 485 diz que o juiz, quando indefere a petição inicial, ele não está resolvendo o mérito. Muito bem. No nosso caso, o juiz utilizou o artigo 485, inciso 1º. Olha lá, o juiz não resolverá o mérito do processo quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. No nosso caso, o juiz usou o 4851, mas olha que curioso, ele não usou para aplicá-lo integralmente na lide. Ele aplicou somente com relação ao pedido B. Se recordam que ele indeferiu parcialmente a petição inicial? Muito bem. Eu não encontrei resposta para recurso no 1015, mas eu encontro no próprio 354, parágrafo único. Olha que curioso. A decisão a que se refere o caput, ou seja, sentença com 485 ou 487, 2 e 3, pode dizer respeito a apenas parcela do processo. É o nosso caso. Caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Gente, isso está no Código de Processo muito antes de ele entrar em vigor. Está desde o projeto. Aliás, isso está no Código antes do STJ se debruçar sobre o 1015 para discutir se ele é taxativo ou não. E eu defendo que nunca foi. Nunca foi. Porque eu falo de hipóteses de agravo dentro do Código, fora do 1015. Querem mais uma? Só para espancar esse entendimento de que o agravo tem que estar no 1015, senão ele não é cabível, sendo que o próprio Código de Processo permite agravo de instrumento em situações fora do 1015. Quem estuda processo civil sabe disso. Eu vou dar um outro exemplo a vocês. Inclusive, exemplo este que eu discutia com os meus alunos na aula agora que eu gravei para transmissão no sábado. Gente, olha aonde tem uma hipótese de agravo nesse código. Artigo 1037. Olha só, artigo 1037. Bem longe do 1015, hein? O artigo 1037, ele traz as regras de procedimento com relação aos julgamentos em rito repetitivo. E aí, o artigo 1037, curiosamente, no parágrafo 9º, ele estabelece que o advogado pode pedir que o seu caso saia da situação de sobrestamento. Só para vocês entenderem, você tem uma determinada causa no seu escritório, de repente você recebe uma decisão do juiz dizendo que ele está sobrestando o julgamento porque o seu caso foi afetado por um recurso repetitivo no STJ ou STF e que tem que aguardar o julgamento do recurso para ele aplicar a tese firmada lá no seu caso. Muito bem. Aí você pega, visita o recurso que o juiz utilizou como fundamento para sobrestar o especial extraordinário e você descobre que seu caso é diferente. Ou seja, o seu caso, ele não se amolda nos detalhes ao caso afetado. Portanto, o juiz não deveria ter sobrestado. É o famoso distingue-se, o famoso caso distinto. O CPC prevê que o advogado pode fazer um requerimento para o juiz, esclarecendo para ele que o caso concreto diverge do caso afetado para que o juiz afaste a decisão de sobrestamento e retome a tramitação da lide. Isso está previsto no parágrafo 9º. Olha só, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do feito.
Vejam que interessante. Aí, o juiz vai apreciar essa minha petição. E quando ele apreciar, ele vai dizer o seguinte: concordo com a parte ou não concordo. Se ele concordar, ele vai cancelar a decisão de sobrestamento e retomar a marcha processual. Se ele não concordar, ele vai indeferir o meu requerimento e manter o sobrestamento. Desta decisão cabe agravo de instrumento, previsto no parágrafo 13º. Olha só que legal. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, caberá agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau. E ainda o Código vem e vai além. Agravo interno se a decisão for de relator. Por quê, doutores? Vocês concordam que essa decisão de sobrestamento ela pode ser proferida por um juiz de direito, se o meu caso estiver na primeira instância, ou pelo relator do meu recurso, se o caso estiver no tribunal. Então, o relator do recurso, vamos supor que eu tenho uma apelação lá aguardando julgamento. Aí o relator do recurso diz, olha, vou sobrestar o julgamento do caso em virtude da matéria ter sido afetada no recurso especial número tal ou extraordinário número tal. Eu posso fazer uma petição para o relator do recurso dizendo, excelência, o caso é distinto, o caso é diferente, vamos prosseguir? E aí o relator vai dizer se ele concorda comigo ou se ele não concorda. Se ele se manifestar no sentido de que não concorda, da decisão dele, como ele está em tribunal, cabe agravo interno para o órgão colegiado competente. Agora, se for de primeiro grau, o pronunciamento, cabe agravo de instrumento. Vejam, eu trouxe para vocês numa palestra em 15 minutos, se considerarmos que começamos às 19h30, 2 situações fora do 1015. Como que eu posso dizer que o rol é taxativo? Alguns defendem, mas o Código estabelece no inciso 13º outras hipóteses previstas em lei. É óbvio que o Código, quando ele cria a cláusula aberta do inciso 13, estabelecendo outras hipóteses previstas em lei, ele não está se referindo a ele mesmo o Código. Ele está se referindo a outras leis que venham a permitir o agravo, tal como a lei do mandado de segurança que eu acabei de anunciar há pouco. Portanto, para ele, Código, ou casos previstos em lei, significa leis alienígenas, a ele, Código. Agora eu provo para vocês, aliás, como de fato provei, que há no CPC hipóteses de agravo de instrumento ocultas, escondidas, e que somente aqueles que se dedicam ao estudo dos pormenores do sistema processual que entrou em vigor em março de 2016 conseguem notar. Isso que eu gostaria inicialmente de dizer a vocês. O primeiro ponto polêmico é uma quebra de paradigma. O rol é taxativo? Para mim, nunca foi. Para mim, nunca foi, e nunca foi antes mesmo do STJ se pronunciar sobre o rol mitigado. Porque eu tenho aqui situações nas quais o agravo está previsto fora do rol. Vou dar para vocês aqui mais um exemplo de modernização do agravo de instrumento com relação ao sistema pretérito, ao Código do professor Alfredo Buzaide, de 1973. Doutores, olha que interessante. Eu costumo dizer que nós só evoluímos cientificamente quando estudamos o passado. Porque estudar o passado é conseguir compreender o presente. E somente quem estuda o passado e compreende o presente consegue projetar o futuro. Esse é o verdadeiro cientista. Cientista é a pessoa que consegue projetar o futuro. Tanto é verdade, falávamos há pouco aqui do professor Olgado, do doutorado,
Vejam, eu fiz o doutorado. Qual é a proposta para que você obtenha o título de doutor? Que você apresente uma tese original. O que é algo original? É algo inédito. Então, para a pessoa ter o título de doutor, ela precisa contribuir com a ciência, projetando situações ou caminhos até então não visualizados por todos que pesquisam o sistema. É o ineditismo que dá a um pesquisador o título de doutor. E, pensando nisso, nós, advogados, somos todos doutores, independentemente do título de doutorado. E por quê? Porque o advogado, ele cria, ele inova, ele ousa todo o tempo na lide, mediante o desenvolvimento de teses. E quando estas teses são prestigiadas, festejadas por decisão judicial, nós temos verdadeiras construções jurídicas, contribuições para o aprimoramento da ciência. E é exatamente por isso que o advogado e a advogada são doutores por excelência, porque estão todo o tempo contribuindo pela inovação do sistema. Agora, somente é possível inovar quando você entende o passado, compreende o presente. Entendendo o passado, compreendendo o presente, você consegue prospectar o futuro. Por que eu digo isso? Eu vou convocar o código, eu vou exumar o código do professor Alfredo Buzaide agora. Vou pedir para o professor Carlos Maia, se for possível, abrir o código de 1973 no artigo 522, que era o artigo que cuidava do agravo antigamente. O artigo 522. E eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa. Olha aqui, ó. Das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias na forma retida, tal. O agravo retido independe de preparo, enfim. Aqui nós temos o estudo do agravo. Agora eu vou pedir ao professor Maia, por gentileza, que vá ao 527. E do que eles têm medo de que a informação passe? Você faz parte de mim, sabe disso. Não faço parte de mim. Olha só. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído incontinenti o relator. Vejam, o sistema antigo já previa providências monocráticas. Providências monocráticas são aquelas em que o relator não precisa consultar o colegiado, ele decide sozinho. E nós tínhamos lá no Código Antigo, olha só, eu vou só dar um exemplo para vocês. O inciso 3º, atribuir efeito suspensivo ao recurso, artigo 558, ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Então, vejam que o relator, no sistema antigo, ele podia analisar uma tutela provisória, conceder efeito suspensivo, conceder tutela antecipada. Agora, doutores, olha que curioso. O código não previa recurso para essa decisão. Muitos advogados se confundiam nessa sistemática. E os advogados, eles acabavam por apresentar um tal de agravo regimental. Vejam, primeiro que não me agrada esse agravo. E não me agrada porque a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1º, é bastante clara em reservar para o Congresso Nacional, de maneira privativa e exclusiva, a edição de lei sobre processo. Portanto, salta aos olhos a inconstitucionalidade de um recurso criado no regimento interno de um tribunal, que, obviamente, não tem autonomia legislativa para apitar em processo civil. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo é que a lei não previa recurso para isso. Sabe o que a lei previa?
pedido de reconsideração, doutores. Olha que curioso. O famoso pedido de reconsideração, ele sempre foi tratado pela comunidade jurídica como um jus esperniandi. Mas o fato é que aqui nós temos uma hipótese de reconsideração legal, porque tem previsão na lei. O que eu quero dizer é que no passado, o advogado que pedisse reconsideração dentro dessa configuração que eu vou demonstrar para vocês agora, ele ia pedir uma reconsideração que não era jus esperniandi, pois ele ia dizer: vem respeitosamente a presente Vossa Excelência com fundamento no parágrafo único do artigo 527 requerer reconsideração. Por que isso? Porque há uma previsão expressa de reconsideração no parágrafo único do 527. Cadê o parágrafo único aqui do 527? Olha só, o professor Maia já colocou aqui, ó. A decisão liminar proferida nos casos dos incisos 2 e 3 do caput somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar. Ora, para ele reconsiderar, eu tenho que pedir. Logo, aqui nós temos um pedido de reconsideração legal. Não é jus esperniandi, não. Vejam que bacana. Agora, vejam vocês que o sistema era bastante arcaico. Sabe por que ele era arcaico? Porque ele fazia eu tocar na deficiência humana da falta de humildade para clamar por revisão da decisão. Por que deficiência humana de falta de humildade? Porque eu teria que fazer uma reconsideração legal, nos termos do parágrafo único, do artigo 527, para solicitar, clamar ao próprio prolator da decisão que ele a reconsiderasse. Em outras palavras, dizendo que ele errou e que ele precisa mudar a decisão dele. Algo que é muito difícil, porque toca na vaidade humana. Então, vejam que o sistema ele era engessado. Agora, curiosamente, eu adoro falar de código de processo. Curiosamente, quando o CPC entrou em vigor, muitos defenderam a bandeira de que houve a redução de recursos. Ah, porque houve a redução. Eu também venho com mais um assunto polêmico. Não é verdade. Houve a ampliação. Hoje nós temos mais recursos no sistema do que no passado. Então, não houve restrição. Houve mais, digamos que, tônica recursal do que no passado. O novo CPC é muito mais constitucional do que o anterior. Aliás, eu provo isso para vocês. Vejam, um problema que nós tínhamos no Código Antigo. Você tinha que se socorrer a um regimento interno que burlava a lei para clamar pela revisão de uma decisão judicial. E correndo o risco de pegar um colega preparado do lado contrário, que certamente abriria uma preliminar de inconstitucionalidade do recurso, e, se fosse devidamente preparado, esse colega certamente pediria a instalação de um incidente de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Veja só o problema que você ia ter por conta de um agravo regimental. Aí, o novo CPC vem e resolve esse problema. Como? Ele cria o agravo interno com ampla utilização. E o agravo interno, eu vou pedir para o professor Carlos Maia, por gentileza, visitar o novo código, o CPC atual, no artigo 1021. Olha que interessante. Artigo 1021 do novo código. Olha que bonito. Nós estamos lendo a lei, doutores, não é regimento interno. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado. Observado quanto ao processamento. Veja, quem criou o recurso foi a lei. Ela só delegou para o regimento como é que ele vai ser viabilizado. As regras do regimento interno. Muito bem. Isso é agravo previsto na lei. Agora, olha que curioso e interessante. O artigo 1021, ele diz contra a decisão proferida pelo relator. Qual relator? Desembargador? Ministro? Qualquer relator. Então, o agravo interno, ele não é somente admitido da decisão do relator no agravo de instrumento. Ele é admitido da decisão do relator no agravo de instrumento. Ele é admitido da decisão do relator no agravo, na apelação. Ele é admitido da decisão do relator no recurso especial, no recurso extraordinário, da decisão do relator no agravo de recurso especial, no agravo de recurso extraordinário. Enfim, ele é amplamente admitido. Tanto é verdade que eu escrevi um artigo, depois os senhores podem tentar localizá-lo na internet, em que eu dizia que houve felizmente, houve o sepultamento do agravo regimental em todas as cortes do Brasil, em razão do advento do Código de Processo. Porque, por incrível que pareça, também tinha agravo regimental no STJ e no STF, o famoso ARISP e ARESP, que era o agravo regimental em recurso especial e agravo regimental em recurso extraordinário. E eles tinham prazos de 5 dias. Agora, doutores, tudo com prazo de 15 dias previsto na lei. Talvez vocês me questionem. Fábio, a lei aqui no 1021 não diz qual é o prazo desse agravo. Ela diz. Ela diz na regra geral do 1003. Lá no artigo 1003, se o professor Maia puder ir até lá, olha só o que diz o parágrafo 5º do artigo 1003. Salvo os embargos de declaração, o prazo para interpor recurso e responder é de 15 dias. Então, vejam, o Código colocou na regra geral o seguinte: somente embargos declaratórios é que tem prazo diferenciado. O resto é tudo 15 dias. Eu não preciso ficar te falando toda hora que o seu prazo é de 15, porque eu já estou esculpindo isso na regra geral. Então, o agravo interno tem prazo de 15 dias. Se você notar a regra do agravo interno, você verificará, obviamente, que ele traz explicitamente o prazo de contrarrazões de 15 dias, mas não o da interposição. Mas é óbvio que lá vale o parágrafo 5º do artigo 1003, no sentido de que o agravo interno tem mesmo prazo de 15 dias. E olha que interessante, diferentemente daquela reconsideração que o próprio relator apreciava, o agravo interno é julgado pela turma que ele pertence. Então, é possível ao advogado, advogada, interpor o agravo interno e, obviamente, exercer um trabalho de gabinete perante o revisor e o terceiro desembargador, já que você tem pré-configurada a opinião do relator. Por quê? Porque esse agravo interno ele pode prosperar, eventualmente, com um 2-1. O relator mantendo a sua posição, mas você convencendo outras duas pessoas que, em tese, não se pronunciaram ainda sobre o caso, com relação às razões pelas quais a decisão do relator tem que ser corrigida. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Está aqui mais uma modernização que é feita pelo novo CPC. Mas outros 2 pontos que eu quero tratar, e para não deixar o nosso encontro demasiadamente longo, até porque nós teremos perguntas, eu prometo a vocês que em mais 15 minutos eu encerro o debate, estendendo aí quase 1 hora de palestra. Doutores, mais uma questão interessante com relação
ao agravo. Processo eletrônico. O novo CPC, ele ultra prestigia o processo eletrônico. E eu não consigo entender, talvez seja a insegurança, por que colegas, ao realizarem a interposição do agravo de instrumento no tribunal contra a decisão que decorre de processo eletrônico, faz a instrução do agravo. Eu já respondi diversos agravos em que o colega coloca decisão agravada, DOC 1, não sei o quê, DOC 2. Gente, pelo amor de Deus, vamos contribuir com o servidor do tribunal, não sobrecarregá-lo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar gabinete de desembargador, mas existem duas telas gigantes na mesa dele. Uma em que ele abre o processo principal e a outra o seu recurso. E conforme você vai falando aqui, ele já vai olhando lá. Tecnologia veio para nos ajudar. Quando eu interponho um agravo de instrumento, a minha peça segue somente com a taxa, o preparo. Mais nada, salvo, obviamente, se eu, para corroborar as razões do meu agravo, tenho uma prova que ainda não foi produzida no principal, porque eu não tive a oportunidade, e aí sim, neste caso, obviamente, eu devo juntá-la no agravo, porque ela não está devidamente escorada na documentação da lide principal. Agora, se todos os documentos que eu mencionarei nas razões do meu agravo já estiverem devidamente catalogados nos autos principais, eu não vejo nenhum motivo para você ficar colocando anexo na decisão, no seu recurso de agravo. Nem mesmo a decisão agravada é necessário que você reproduza no seu agravo. Basta você mencioná-la e pedir para o desembargador ir lá e consultar, que ele vai ler a decisão. Então, isso, para mim, também é uma grande modernização do sistema quando nós temos a possibilidade de evitarmos essa sobrecarga de trabalho com reprodução de peças e histórico processual que já consta na lide. É como se o advogado tivesse que ficar revisitando o seu trabalho o tempo todo para lembrar os julgadores do que aconteceu. Hoje não há mais essa necessidade, basta você fazer menção às folhas. Decisão agravada de folhas tais, conforme se observa na decisão de folhas tais, o nobre julgador de primeiro grau assim decidiu. Aí você pode ali, dentro das razões, até reproduzir, mas você não precisa colocar a decisão lá como um anexo. É isso que eu quero dizer a vocês, como um anexo, né, melhor dizendo. Muito bem, então este ponto é um ponto de avanço. Um outro ponto, que também era para ser avanço, mas eu noto que está gerando problema, inclusive tive problema com isso hoje, antes da palestra, hoje, é a comunicação ao juiz sobre a interposição do agravo de instrumento. Gente, o artigo 1018 do Código de Processo Civil, ele estabelece que se o agravo for interposto em autos eletrônicos, não é obrigatória a comunicação ao juízo de piso sobre a interposição do agravo. Por que não é obrigatória? Porque o próprio sistema é coligado e o juiz de piso vai ser noticiado via sistema sobre o agravo. E como o agravo é eletrônico, esse é o código antigo, Maia. Tem que ser o novo. Como o agravo é eletrônico, doutores, óbvio, o juiz, uma vez que ele é comunicado pela coligação do sistema de que tem um agravo, basta ele ir lá verificar o agravo, que ele vai saber tudo que você está alegando. Então, não há mais a necessidade do advogado comunicar ao juiz que ele interpôs um agravo naquele prazinho de até 3 dias, quando a interposição decorre de autos eletrônicos. Agora, cuidado. O mesmo artigo 1018 estabelece que se o processo for físico,
o advogado continua com a obrigação de comunicar ao juiz da primeira instância de que houve a interposição de um agravo de instrumento contra a decisão dele, juntando o protocolo do agravo, o recibo de interposição e informando as peças que acompanharam o recurso. Tá aqui, ó, 1018, né? Tá lá, ó. Não sendo eletrônico os autos, parágrafo 2º. Não sendo eletrônico os autos. O agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de até 3 dias da interposição do agravo. Qual que é a providência? Juntar no processo principal a cópia, o antigo 526, exatamente, Maia. O Maia já aproveitou aqui e trouxe para a gente o sistema antigo. Então, no passado, o 526 estabelecia para tudo a obrigatoriedade. O novo código, não. Moderno, também evoluiu nesse sentido. E ele só exige a obrigatoriedade da comunicação do agravo em até 3 dias para o juízo de piso quando o agravo é interposto em autos físicos. Se os autos principais já tramitam na configuração eletrônica, não há a necessidade de comunicação. Mas vejam, doutores, eu, advogado chato, perfeccionista, sempre comuniquei, até no eletrônico. Só que eu tive um caso agora em Guarulhos que eu resolvi não comunicar. Falei, o código diz que não precisa, eu não vou comunicar. Foi um agravo interposto num cumprimento de sentença, em que, inclusive, a decisão era favorável a mim. Só para vocês entenderem, eu iniciei o cumprimento de sentença, e aí o juiz determinou que a parte contrária pagasse o valor em até 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%. É até curioso esse caso. O que a parte contrária fez? Dentro dos 15 dias, ela fez um depósito judicial do valor que eu estava executando, dizendo que aquele valor não deveria ser disponibilizado ao exequente, pois haveria como ato subsequente a oferta de uma impugnação. Aí houve a impugnação. Eu me manifestei sobre a impugnação, o juiz julgou a impugnação e a rejeitou. Quando o juiz rejeitou a impugnação, eu pedi para o juiz esclarecer se ele estava ou não penalizando o executado na multa dos 10% e nos novos honorários, pois o código é muito claro, no sentido de que só ilide a multa e os honorários o pagamento voluntário. Garantia de juízo não é pagamento voluntário. Tanto não é que o meu cliente não poderia fazer livre uso do dinheiro assim que ele foi depositado nos autos. E o juiz julgou os meus embargos declaratórios, suprindo a omissão, para dizer que não havia incidência da multa e dos honorários, porque o pagamento foi feito dentro do prazo. Ou seja, ele confundiu pagar com garantir o juízo. Se o pagamento tivesse sido feito dentro do prazo, meu cliente já estaria usufruindo do dinheiro há 1 ano, que é o prazo que foi feito o depósito. Agora, não posso levantar, porque em nenhum momento houve autorização. O que eu fiz? Eu agravei de instrumento. Aliás, essa previsão está lá no rol do 1015, né? Parágrafo único do 1015. Qualquer decisão proferida em execução, cumprimento de sentença, autos de inventário, é suscetível de combate por agravo de instrumento. Está lá no parágrafo único do 1015. Então, no meu caso, uma decisão proferida em cumprimento de sentença, eu agravei de instrumento. Só que, doutores, eu não comuniquei ao juiz. Eu falei, eu não vou comunicar. Fiquei bravo com ele. Falei, o 1018 disse que eu não preciso, eu não vou comunicar. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas o juiz não ficou sabendo do meu agravo. E aí, hoje, saiu a publicação da sentença dele dizendo que, como ninguém recorreu da decisão, ele extingue o cumprimento de sentença pela satisfação do valor e mandou eu apresentar o MLE para levantar a quantia. Eu falei, não, e o meu agravo? Inclusive, eu fui consultar o agravo está assim, ó, julgamento iniciado. Ou seja, os desembargadores estão julgando o agravo e o juiz está extinguindo
por satisfação integral da execução. Meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Falei, agora complicou. Eu apresentei hoje, eu fiz hoje, porque eu não gosto nem de esperar o prazo. Eu sou meio ansioso. Eu coloquei 3 Rivotrios embaixo da língua, dei uma chacoalhada, porque eu sou bem ansioso. E aí eu fui lá e já fiz embargos de declaração dizendo que ele foi omisso e contraditório, pois ele não consultou o sistema coligado antes de proferir a mal-sucedida decisão. Afinal, há, sim, agravo de instrumento pendente de julgamento, e aí eu informei para ele o número e juntei o recibo de interposição. Por que eu fiz por embargos de declaração? Eu poderia ter feito uma petição simples, porque eu não sei o que aquele juiz vai decidir. E se ele, pelo menos, rejeitar, eu vou agravar do agravo. Mais um agravo. Porque eu imagino que o bom senso fará com que ele chame o processo à ordem e diga, foi mal, corrijo, cancelo, esse valor é incontroverso, você pode levantar, mas não quer dizer que está satisfeito, porque tem um agravo pendente. Aí tudo bem. Agora, se faltar bom senso ao juiz, eu ainda tenho o prazo para recorrer dessa decisão dele. Porque se eu não apresentar embargos declaratórios e fizer uma petição simples, vai que ele demora para apreciar. Aí eu posso correr o risco de perder o prazo do meu agravo de instrumento. Então, foi uma estratégia que eu adotei. Mas, enfim, doutores, é isso. Vejam, eu acho que em aí 50 minutos, mais ou menos, eu consegui trazer para vocês uma abordagem bem prática e estratégica, pouco acadêmica, do agravo, porque eu acho que o que vocês buscam nesses encontros é exatamente lições que possam corroborar com a advocacia. Então, eu não fiquei aqui fazendo um estudo abstrato, científico da figura recursal do agravo e também não fiquei aqui rasgando latim para ficar um negócio bonito, mas ininteligível para quem pretende somar alguma coisa à advocacia. Então, de maneira objetiva, clara, com dicas práticas e situações reais, inclusive, acho que nós conseguimos atingir o objetivo, que era trazer para vocês a ideia de que o agravo de instrumento hoje é uma ferramenta moderna, ele corrigiu algumas patologias jurídicas existentes no sistema que o precedeu, ao código do professor Alfredo Guzaid, e isso nos mostra que a advocacia plugada com as ferramentas tecnológicas que têm surgido no decorrer de todos os dias faz com que nós possamos cada vez mais entregar aos nossos clientes não somente efetividade, mas principalmente eficiência. Muito obrigado, doutores, pelo carinho. Valeu. Bom, então, formalizando as perguntas aí pelo chat, e aí o nosso professor Maia vai dirigi-las ao mestre, mas, inicialmente, eu quero parabenizar o doutor professor Fábio Cáceres pela brilhante explanação. Eu tenho aqui umas 10 perguntas, mas não vou me atrever em fazê-las, senão aquela petição ao juízo ACO informando do agravo de instrumento, a fim de que ele se retrate daquela decisão, que eu nunca vi um juiz de primeira instância se retratar, mas a gente sempre faz naquele sentido de não precisar desafiar o agravo e que o juiz reconsidere. Mas, enfim, né? A brilhante explanação, parabéns, muito obrigado, que o professor Maia intime Vossa Excelência a participar de mais palestras. E eu quero também fazer um agradecimento
que eu não fiz inicialmente, ao professor Rogério Celino, registrar a presença dele, registrar a presença vou falar aqui os que colocaram o nome: doutora Ana Paula, doutor André Gesualdi, doutor Antônio Carlos Diniz Júnior, doutora Carla, presidente Célia Regina de Souza, doutor Celso Mamoro Teramai, doutor Cristiano Pandolfi, doutora Ednei, doutora Emília, doutor Fernando, doutor Jorge Henrique, doutor José Maria Almeida, doutora Juscelie, doutora Cássia, doutora Leila, doutora Lila, doutor Luiz Carlos, doutora Mara Lúcia, doutora Mirna, doutora Olidiane, doutor Rafael Temperini, doutor Rafael Zucconelli, doutor Ronaldo, doutora Silvia Hernandes, doutora Leila, e se eu não li alguém, me desculpe, foi brilhante, e já passo a palavra ao nobre professor Maia para as perguntas. Obrigado. Grande meu amigo Fábio Cáceres. É engraçado, né? A gente nunca espera de você algo diferente daquilo que você apresentou. É fato que nós temos um perfil muito parecido no sentido de carregarmos na docência a expectativa de uma melhora na atuação dos nossos colegas, e a gente sempre divide aquilo que sabe, a experiência que temos, de maneira absolutamente altruísta e sem ressalvas, né? E foi o que você fez hoje aqui, cara, dando notícias e informações absolutamente atualizadas. Eu vou te surpreender agora, porque só hoje eu entendi a diferença entre agravo interno e agravo retido. Olha a sacanagem. Afinal de contas, com as suas lições fica tudo muito mais fácil. Eu, de fato, graças a Deus, nunca cometi nenhuma gafe processual, e talvez tenha sido até por esse motivo que eu fui conduzido à condição de presidente da comissão pela doutora Rose e por toda a diretoria, mas eu, evidentemente, não tenho a expertise que Vossa Excelência tem reunido ao longo desses anos. Eu faço só uma observação antes de abrir aqui as perguntas. Eu sempre digo nas salas de aula, Fabião, que o CPC, de fato, é inovador no sentido de mudar alguns parâmetros ultrapassados que a gente vivenciava no CPC antigo. Dentre eles, e eu sempre cito isso, eu costumo dizer que a apelação não é mais o recurso direcionado apenas ao ataque de decisões com característica de sentença, de pronunciamentos judiciais sob a rubrica de sentença, porque você pode açoitar, e nós dois sabemos disso, em preliminar de apelação, decisões de natureza interlocutórias que não foram possíveis de serem atacadas oportunamente por meio do agravo, em razão da inexistência no sistema processual civil daquele protesto antipreclusivo que a gente costuma ver lá na área trabalhista, que nós não atuamos, não há necessidade disso. E eu costumo dizer também, seguindo essa mesma reflexão, que o agravo de instrumento também não é mais um recurso direcionado apenas às decisões interlocutórias puras, porque você tem, inclusive, uma previsão expressa do agravo de instrumento contra decisões que têm natureza meritória. Eu vejo muito isso, Fabião, na minha área de atuação, no direito de família e sucessões, quando diante se está de um colega que, na minha concepção, de maneira a técnica, cumula as pretensões de divórcio com partilha, com guarda, com alimentos e convivência, e aí o juiz, no curso do processo, dá uma decisão por meio da qual, por exemplo, ele extingue o vínculo matrimonial e, por via de consequência, também por fim ao pedido, à pretensão de divórcio, porque a ruína se dá com aquela decisão. E prossegue-se o processo quanto aos demais pedidos. Ele dá uma fatiada, né? Ele fatia. E essa decisão é uma decisão de natureza tecnicamente interlocutória, mas que é atacável, aliás, de natureza definitiva, mas que é atacável por meio de agravo de instrumento. Então, nós temos que ficar muito espertos aí, porque não é sempre que você vai conseguir aplicar o princípio da fungibilidade recursal e fazer com que o erro
cometido seja reconhecido pelo Tribunal de Justiça como um erro de menor relevo e, portanto, o princípio da fungibilidade recursal ser aplicado. Aliás, isso tem sido hoje muito difícil de se ver. Vamos lá, as perguntas feitas essas considerações. Doutor Luiz diz o seguinte, Fabião. Prezados professores, prazer ouvi-los. Professor Maia, não, peraí, não é essa. Tá lá. Doutor Antônio falou assim, Cáceres, na hipótese do juiz rejeitar os seus embargos, referindo-se ao seu caso de Guarulhos, o recurso cabível não seria apelação em razão da decisão ter extinguido a execução nos termos do artigo 203 do CPC? No meu caso de Guarulhos... Sim. Sim, no meu caso de Guarulhos, sim, mas eu ainda não cheguei nesta etapa, né? Eu estou numa etapa anterior, em que eu pedi a incidência da multa e pedi a incidência da multa e também dos honorários, e o juiz não deu, mandando prosseguir com relação ao valor homologado. Então, ali é interruptório. Agora, essa última decisão que ele deu, por não ter visto o meu agravo de extinção por satisfação, essa sim é sentença, e se eu tiver, espero que não, né? Mas se eu tiver que interpor recurso, vai ter que ser uma apelação pelo 203, parágrafo 1º, inclusive. Boa. Esclarecimento prestado. Vamos lá. Luiz sugere que o próximo webinário seja feito sobre o tema videoconferência para as audiências, que parece que vieram para ficar. Legal. Obrigado, doutor, pela sugestão. Vamos avaliar essa situação e depois eu bato, inclusive, nos bastidores da nossa webinar, um papo com o professor Cáceres, para a gente jogar para o ano que vem a agenda da comissão, porque esse ano, graças a Deus, está tudo preenchido já e logo, logo vocês vão ser informados dos próximos eventos. Para esse ano, a gente não vai conseguir. Fábio, doutora Silvia, tem um caso em que o juiz de Jundiaí, após os meus embargos de declaração e posterior agravo de instrumento, a juíza se reconsiderou. Olha ela dizendo aqui que tem uma situação em que ela conseguiu a reconsideração que nenhum de nós, pelo menos eu nunca consegui, o Marco também não, a Silvia conseguiu. Aliás, eu quero o nome dessa juíza, porque afinal de contas eu vou colocar ela em minhas orações para que outros colegas eu acho muito legal, né? Só fazendo uma parte, eu acho muito legal quando isso acontece, porque de fato nós temos juízes vocacionados no judiciário, né? Que estão ali acima de tudo, não pelo salário ou pela estabilidade, mas sim pelo papel fundamental de decidir e transformar. E esses juízes mais humanizados, eles têm essa exemplar virtude da retratação, né? E quando isso acontece, eu acho que o juiz ele acaba não jogando luz ao advogado que conseguiu a retratação, mas a ele próprio, a si mesmo, como um ser humano mais evoluído, né? Concordo perfeitamente. E vocês que assistiram uma anterior palestra de um amigo comum meu e do professor Cáceres, é onde de entender que talvez uma dessas figuras que o Cáceres tenha citado é o Dr. Sangue, Sim. Que na última webinar deu aqui para nós uma baita de uma lição sobre provas no processo civil. Quem assistiu deve se recordar disso. E ele falou exatamente da percepção que o juiz tem de um processo e de como o advogado deve provocar essa percepção. Ele falou bastante sobre a produção dos efeitos subjetivos da prova, porque ainda que a prova seja, em tese, tecnicamente imprestável, ela pode, de alguma maneira, impactar o juiz, já que antes de ser um magistrado, ser humano ele é, e, portanto, sujeito a todas as mazelas que nós também estamos. E, evidentemente, ouvir isso de um juiz nos dá muita força, né? Porque dá a sensação de que a gente não está até essa hora no escritório ralando em vão. Eu sempre digo nas audiências, até nas sustentações orais, que eu não sou alguém qualquer que estou ali para sustentar meus pontos de vista, as teses que defendo. Eu, enquanto advogado, estou nesta condição imbuído do viés de salvaguarda do interesse daquele que confiou a mim o que de mais importante tem, que, por coincidência,
eu chamo de cliente, mas que é, ao mesmo tempo, um jurisdicionado. Se a gente for analisar por esse ângulo, tanto nós, enquanto advogados, quanto a magistratura, como uma profissão conexa à advocacia, tem o mesmo objetivo, de entregar a justiça àquele que, de um lado, é cliente, de outro é jurisdicionado. Tecnicamente, os nomes diferentes são, mas a figura é a mesma. A pessoa que sofreu uma lesão precisa de um reparo e, para acessar o judiciário, só nós temos a chave que abre as portas. Então, que nós façamos o nosso melhor trabalho para que o juiz entregue o seu melhor trabalho também. Mais uma pergunta, Cáceres. Proferido o despacho saneador, após feito o pedido de esclarecimentos e solicitar ajustes, ainda posso interpor agravo de instrumento? A doutora Leila diz que estes pedidos de esclarecimentos e ajustes, segundo o que eu entendi, foram negados. Ela quer saber se cabe agravo de instrumento contra isso. Olha o som, Cáceres, está desligado. Pronto. Bom, vamos lá. Esses pedidos de ajuste ou esclarecimento, eles foram feitos em qual etapa? Ela fala aí ou não? Não. Ela fala 357, parágrafo 1º. 357 é saneamento, se eu não me engano. É, isso mesmo. Despacho de organização. Né? Então, olha só, que pergunta boa, hein? Quem foi que fez a pergunta? Doutora Leila. Bem bacana essa pergunta. Vejam, no saneamento, nós temos lá, ela fala parágrafo 1º, é isso, Maia? Segundo. Não, primeiro. Deixa eu vou espelhar acho que é decidir as questões para você pendentes, né? O juiz tem que decidir as questões pendentes. Veja, vai depender de qual é a questão. Aí nós precisamos analisar o caso concreto. O 357, parágrafo 1º, eu não estou aqui com o código, mas eu acho que é isso. Estou espelhando ele aqui. Peraí. Pendente no saneamento. Está aqui, ó. 357. Vamos lá. É isso lá mesmo, vamos lá. Resolver questões pendentes, processuais pendentes. Legal. Vejam, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajuste no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Muito bem. Qual é a complexidade desta dúvida da colega? O caso concreto. Porque, assim, as decisões de saneamento, em tese, são decisões que não podem ser combatidas por agravo de instrumento. Então, essa é a regra. Ela poderia articular isso numa eventual preliminar de apelação com um suposto cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal. Esta é a regra. Mas por que a necessidade de conhecer bem o caso real, prático? Porque o que o juiz indeferiu? Né? Porque, às vezes, a questão processual ela acaba coincidindo com uma hipótese agravável. Então, vou dar um exemplo. Exclusão de litisconsorte. Normalmente, o juiz fala sobre isso no saneamento. Ah, mas aí eu posso agravar? Pode, porque tem previsão expressa no 1015. Agora, tem situações em que o juiz vai sanear, corrigindo ali, resolvendo questões pendentes e que tecnicamente não estão autorizadas ou albergadas como figuras impugnativas por agravo de instrumento. Aí, neste caso, o que a colega vai ter que fazer? Aguardar. Se o resultado final for uma sentença, um pronunciamento desfavorável, articular esse problema de saneamento na preliminar de apelação, suscitando exatamente o que eu acabei de falar, que é ou violação de ampla defesa e contraditório, se houve esse tipo de cerceamento, ou ainda violação do devido processo legal. Ela escreveu aqui, Cáceres, que se trata de uma decisão que versa sobre a distribuição da carga probatória. Então, cabe agravo de instrumento. Está lá previsto no 1015. Eu acho que talvez a questão também seja um pouco mais complexa, do jeito que você disse, para saber o seguinte: esse pedido de esclarecimentos que foi feito pela doutora estanca ou não estanca a fruição do prazo de 15 dias para o agravo de instrumento? Porque o pedido de esclarecimento tem que ser feito em 5, e aí, na sequência, o juiz profere uma nova decisão, prestando ou negando os esclarecimentos. E aí, eu entendo, não sei, doutora, que não estanca. Eu também não. Eu também entendo que o prazo de agravo está fluindo e se existe...
Se existe um inconformismo, a gente tem que levar em consideração a decisão anterior. Exatamente. Eu tive um caso parecido aqui no escritório, mas não se tratava de um agravo de instrumento. É uma ação, inclusive, aqui do Tatuapé, de um juiz que a maioria de nós deve conhecer, em que é uma ação revisional de alimentos. O meu cliente, por meu intermédio, pediu a redução da pensão, do valor da pensão, a outra parte foi citada e contestou, e o juiz deu prazo de 5 dias para a gente se manifestar em réplica, com dois detalhes importantes. Houve uma defesa indireta de mérito na contestação e, além disso, uma juntada de 100 e poucos documentos. E eu falei, peraí, excelência, peraí. Esse prazo não é de 5 dias, esse prazo é de 15 dias. E o que o senhor está fazendo, e eu já estou aqui dando um sinal de quem é, sem querer até, né? O que o senhor está fazendo é modificar o CPC. E se o senhor tem esse desejo, é melhor abandonar a magistratura e se converter num parlamentar, porque isso não pode acontecer. Eu falei, Candidato a deputado, né? Eu às vezes sou meio áspero nas minhas manifestações e o pessoal aqui do meu escritório me julga um pouco. Fala assim, não, você não deve falar assim. Fala, não é assim. Eu estou sendo só defensor daquilo que eu acredito, que é o meu cliente. Também, eu sou bem, o prazo eu é 15. contundente nas minhas petições também. Eu acho que... E aí, eu fazendo uma reflexão sobre o que a doutora Leila falou, o que eu disse foi, e detalhe, excelência, você nem precisa me dizer que essa petição que eu fiz, vamos chamar de petição solta, não teve conotação de me devolver prazo, porque não é isso que eu quero. Eu fui intimado ontem, a publicação saiu ontem, na verdade, a disponibilização saiu ontem, então eu fiz o protocolo no dia da publicação, antes, inclusive, de iniciado o prazo para, eventualmente, apresentar a réplica, e falei, já deixa claro aí que é de 5 dias, porque eu não vou apresentar a réplica em 5 dias e que, se você não me der a prolongação do prazo, eu vou agravar. Simples assim. E aí, quando o tribunal me devolver o prazo, aí eu faço o que tem que fazer. E vou agravar em tese, né? Porque essa decisão também não é uma decisão agravável. E aí o máximo que eu poderia fazer o máximo que eu podia fazer era lá na frente fazer o que você disse, na preliminar de apelação, suscitar o cerceamento, a violação do 357, até inclusive fazer um pré-questionamento para abrir espaço para recurso especial. Aliás, o doutor deu uma sugestão aqui de um tema para uma aula vindoura, para uma webinar vindoura. Eu quero encontrar também uma oportunidade para falar com vocês sobre recurso especial. Porque se tem um recurso que pouca gente, sem querer ser arrogante, sabe fazer, é esse. As pessoas pecam demais no pré-questionamento. Eu tive um admitido hoje, hein, professor Maia? Olha que legal. É porque você sabe fazer. Aí eu acho que você tem que dividir isso com a gente. É que não dá, porque eu ia pegar aqui, saiu a publicação hoje, fiquei feliz, viu? Lógico, a gente tem que ficar. Porque às vezes o advogado não sabe fazer o pré-questionamento. Tem a questão do pré-questionamento ficto, que foi trazido pelo artigo 1025, se eu não estiver enganado, no CPC, e as pessoas confundem pré-questionamento ficto com pré-questionamento implícito, e aí faz um agravo qualquer, enfim, vira uma bagunça, né? O direito material não é nada sem o processo civil, essa é a verdade. Se a gente não tiver o processo civil bem conduzido, de nada vai adiantar o seu cliente ter direito, porque se ele não tiver uma assessoria processual adequada, fadado à ruína estará. Bom, vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai para os agradecimentos finais. Meu entendimento também é de que o prazo dos agravos flui normalmente, de 15 dias. A doutora Leila aqui fez uma consideração idêntica à sua, Cáceres. E aí também entendo que os embargos de declaração não estancam. No caso de Jundiaí, o processo ficou concluído com a juíza, não julgava os embargos, fiz o agravo para não perder o prazo e comuniquei à juíza. Aí ela julgou e reconsiderou. A doutora Lagrasta, que, por sinal, é filha do desembargador aposentado, doutor Caetano Lagrasta, é fantástica. Eu fui durante muito tempo. Também. Eu fui durante muito tempo. Eu fui durante muito tempo professor numa universidade. Foram 8 anos no interior, numa cidade vizinha a Jundiaí. A gente tinha processos lá. Eu tive muito contato com ela. É uma pessoa fantástica, de facílimo trato, que é esse tipo de magistrado que o Cáceres enalteceu aí, que vocacionado aí, que é isso. Doutor Marco, eu acho que as perguntas estão encerradas. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. E, se não, a gente parte com os agradecimentos ao grandioso doutor Cáceres pela dedicação de seu tempo, pela dedicação de seu elevado QI à nossa comissão. Obrigado, meu irmão, por ter
disponibilizado uns minutos da sua agenda corrida para nos engrandecer com o teu conhecimento. Eu tinha certeza que seria o que você entregou para nós, disso não havia dúvidas, e o que o pessoal concluiu, o pessoal apreendeu de informações, e digo apreendeu porque certamente aprisionados, os conhecimentos ficarão eternamente com eles. Espero eu que você possa, no futuro próximo, contribuir mais um pouco com a nossa gestão. Obrigado, meu irmão. Com certeza. Eu vou até interrompê-lo, quebrando o protocolo, né, da diretoria, porque eu acabei de visualizar aqui uma doutora, eu não sei se é quem eu penso, doutora Carla. É isso? Carlinha? Carla é fantástica, é. Poxa, para mim é uma honra. Mais conhecida como 55119. 55119, doutora Carla. Permite, mestre. Felicidade em ouvi-los. Maia e Cáceres. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu sou civilista pelo professor Cáceres e pelo professor Maia. Amo de quem... Estou aqui, ó. Estou aqui. Tudo de bom. Tudo de bom. A minha vida jurídica e a minha vida pessoal é direito civil, é processo civil. E eu, assim, ó, me perdoa, mas tem 10 anos quase que eu estou formada, né, professor? Nesses 10 anos, eu já consegui muita coisa com as suas aulas, mas muita coisa. E, assim, é possível viver do processo civil e como o professor Maia falou. Se você não conhece processo civil, você não conhece direito. É isso. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez, bebe comungo de vocês. E eu não tenho palavra. Meu marido fala, advogado não pode falar que não tem palavra, mas diante de 2 monstros, eu não tenho palavras. Olha, a doutora Carla é fantástica. Ela foi minha aluna de OAB e eu me recordo na época que eu falava, doutora, nunca desista. Nunca desista. Uma vez ela chegou para mim bem desmotivada no corredor, no final da aula, e falou, professor, eu preciso passar na ordem. E eu falei para ela assim, eu preciso não, você vai passar, porque não existem os que não passam, mas sim os que desistem. Basta não desistir. E hoje ela está aí como advogada inscrita, poxa, participando da webinar, feliz, né? E eu acho que... cadê o Rafael aqui, o nosso amigo? Ó, Rafael, isso não tem preço, né? Nós temos aqui uma colega advogada que participou de cursinho preparatório para a OAB com a gente. Quantas vezes a doutora Carla não me abordou no corredor e eu dei aquela injeção de ânimo para ela, dizendo, doutora Carla, persista, persevere, você tem talento, você vai seguir adiante. E hoje ela está aqui como colega advogada, até me arrepia de falar, porque assim, é o que eu falo, é o ápice da docência quando você contribui efetivamente para o aprimoramento e o engrandecimento da vida de um outro ser humano. E eu acho que isso é algo assim impagável. Então, quero deixar registrado aqui a minha alegria de vê-la ali. Olha, o que você falou. Eu vou falar. O professor Maia, eu nem sei se ele vai lembrar, quando eu fazia cursinho com o professor Maia, na Paulista, ali perto do Trianon, e depois, ainda no Tatuapé, uma vez ele falou, vamos fazer eu chamei de cabeçalho, lembra disso, professor? Lembro. Aí ele falou, professor Maia, a doutora está falando cabeçalho. O que é o cabeçalho? Que era o início da petição, a inicial. E assim, hoje eu tenho, na graça de Deus, com muita humildade, e porque os senhores me apropriaram de confiança, de sabedoria, de conhecimento, acima de tudo, segurança e conhecimento, eu consigo chegar até o magistrado, colocar
exatamente o que está ali na letra da lei e fazer valer a letra da lei. E, por conta disso, o meu escritório já vai para 10 anos. Tenho 2 colegas advogadas que trabalham no Carla Cardoso Advogado, né? E mais uma funcionária e mais 2 colegas que vêm. E são todas funcionárias da Carla Cardoso Advogado, porque o professor Maia falou: vai, olha, cobre, aprenda a cobrar e trabalhe. E é uma pena que a nossa carteirinha não vem direito civil, né, professor? Porque eu prestei 1, prestei 2, prestei... Teve gente que falou assim, desiste, presta penal, presta trabalhista, não vai aparecer. Vai aparecer, sim. Hoje eu não sei decor o Código de Processo, mas na época eu sabia tudo do Código de Processo Civil, então vale muito a pena. Eu sou muito feliz e eu devo muito a vocês 2, muito mesmo. E, óbvio, ao Edinho, né? Não tem palavras. Que Deus abençoe muito, muito a capacidade intelectual de vocês, o saber jurídico de vocês e mais do que saber jurídico, essa resiliência, essa força, essa determinação, essa coragem, essa motivação que nos dá como aluno. Parabéns. É isso. Bom, Marcos, bom, quebramos gente, um pouquinho no protocolo aí, mas deixa eu só fazer uma consideração final. Cáceres, a gente acabou de ouvir o que você falou no começo da exposição, né? A gente sai de um evento como esse muito melhor do que a gente entrou. A gente aprende mais do que vocês e a prova disso acabou de maneira absolutamente espontânea aparecendo hoje. Obrigado, Carla, pelas palavras generosas. Cáceres, mais uma vez. Meu amigo Marcos, a palavra é tua. Bom, vou fechar com chave de ouro. Parabéns, doutora Carla Cardoso. Que gostoso um professor ouvir isso. Parabéns aos nossos queridos professores, professor Maia, professor Cáceres, e, mais uma vez, a OAB Tatuapé, através da diretoria, agradece especialmente a nossa querida Comissão de Direito Processual Civil, hoje presidida pelo nosso professor Maia. Muito obrigado e até a próxima, queridos amigos. Obrigado, gente. Tchau. Mais uma vez. Pessoal. Bom, ele